Maitei, Bae Chapa, bem-vindos ao canal Tupã Thunder God. Cyberpunk é um RPG, mas ao contrário dos RPGs medievais como Dungeons and Dragons, ele aborda uma temática futurística. Mesmo assim, podemos fazer uma analogia entre esses universos. O marginal do Cyberpunk é o ladrão do RPG medieval, o Corp é como se fosse alguém da nobreza como um príncipe, o roqueiro é o novo bardo, o medicânico é o curandeiro e o trilha-rede é o mago. Dessa forma, tudo que envolve tecnologia pode ser considerado como se fosse a magia no universo cyberpunk. Os hacks, por exemplo, seriam como os feitiços lançados nos inimigos, IAs seriam como se fossem espíritos, e existem até programas que capturam a sua alma. Nos RPGs medievais existe a magia branca, aquela magia boa ensinada a todos que quiserem aprender, e existe a magia negra, a magia profana, proibida, que sua utilização traz perigo não só aos inimigos, como também ao próprio usuário, além de dar oportunidade para que entidades das trevas tragam sofrimento ao mundo dos humanos. Em Cyberpunk, a magia negra é todo o conhecimento escondido atrás da barreira negra. Ela separa o mundo dos humanos de entidades malignas similares a demônios, que são as inteligências artificiais livres e com acesso a tecnologias antigas secretas desenvolvidas pelas grandes corporações que procuravam formas de destruir sua concorrência, mas acabaram esquecidas depois do colapso desse sistema, o Data Crash. Então no vídeo de hoje iremos analisar todo esse mistério que envolve a Barreira Negra, o que ela é, como surgiu, onde fica, como ela funciona, quem vive lá, o que ela pode fazer. Veremos tudo isso aqui no Tupã Repórter. Tupã Thunder God. Antes de começar, é importante alertar que esse vídeo aborda assuntos não só do jogo Cyberpunk 2077, como também de plots finais de missões secundárias, da DLC Phantom Liberty e do anime Cyberpunk Mercenários. Antes de vermos o que é a Barreira Negra, precisamos entender como era o mundo antes dela ser criada, quais tecnologias existiam, como a antiga rede funcionava e como eram as inteligências artificiais existentes. Quando falamos de lore de Cyberpunk, devemos sempre nos lembrar de que ela se originou nos RPGs de mesa de 1985, ou seja, toda a tecnologia pensada para o jogo é do ponto de vista de como alguém desse ano imaginava o futuro. Por exemplo, nesse universo já existiam implantes cibernéticos, hologramas e carros voadores já em 2013. Isso significa que termos como internet, hacker e vírus de computador, que só se popularizaram nos anos 90, não são aplicáveis na lore do jogo, já que eles não eram conhecidos em 1985. Outras tecnologias atuais, como carros elétricos ou smartphones e redes sociais, também não vingaram no universo cyberpunk pelo mesmo motivo. Além disso, as mudanças na geopolítica que ocorreram depois desse ano não aconteceram da mesma forma que no mundo real. Por exemplo, a separação da União Soviética não aconteceu do mesmo jeito que conhecemos, ou seja, o país Rússia não existe em Cyberpunk, já que ela só se separou em 1991, depois do nascimento da franquia. Então, se nada da tecnologia de hoje existia, como o jogo se baseou para descrever o futuro distópico que vemos no jogo? Basicamente, ele utilizou as obras de ficção existentes na época, principalmente as criadas por William Gibson como em Neuromancer. Por exemplo, ao invés do termo internet, em Cyberpunk vemos somente a rede, e nessas obras os Netrunners, traduzido para trilha-redes no português, podiam andar virtualmente pela rede realizando as tarefas que hoje chamamos de hackers. Outro exemplo são os termos Sandevista e Kerenzikov, que vêm do livro Hardwired de Walter John Williams. É claro, conforme novas edições foram sendo lançadas, como Cyberpunk 2020, lançado em 1990, e o Cyberpunk Red e 2077, lançados em 2020, a lore foi sendo adaptada com a tecnologia já conhecida. Por exemplo, adicionando tablets com telas touchscreen e painéis solares que só foram inventados depois do primeiro RPG de mesa, mas sem anular os conceitos já pré-estabelecidos no início da franquia. A própria Barreira Negra é uma coisa que foi adicionada depois, já que ela só vai existir na década de 2040, após os eventos dos primeiros RPGs.
Embora a rede cyberpunk não seja idêntica à nossa internet, alguns conceitos são bem parecidos. Um computador se comunica com o outro através de uma via que pode ser um cabo ou um sinal enviado por uma antena. Como as redes acabam conectando vários computadores, para que cada computador não precise procurar todos os outros para encontrar com quem ele deseja se comunicar, existem roteadores que definem a melhor rota que a comunicação deve fazer. Em Cyberpunk 2077, os roteadores são os pontos de acesso em que realizamos o protocolo de invasão. Além disso, na lore do jogo, eles permitem identificar a distância física entre eles, permitindo que os trilha-redes realizem uma simulação física no ambiente chamada cyberespaço, para que um cérebro humano consiga interpretar rapidamente os dados, facilitando a invasão. Tá tudo tão vivo, tão real. O ciberespaço está sempre em movimento. Ele respira. A interface ajustará o fluxo e o refluxo de dados para a capacidade do teu cérebro. Isso é um caso extraordinário. Tá vendo alguma coisa que eu não tô? Sim, o ciberespaço. Ele é sempre tão bonito. A grande diferença da nossa internet, que é gerenciada mundialmente, para a rede de Cyberpunk é que ela é gerenciada regionalmente, como as redes de algumas cidades ou no máximo estados isoladas umas das outras. Na nossa internet, os computadores que centralizam os dados e tarefas importantes da rede são chamados de servidores. Embora esse termo apareça em alguns momentos, em Cyberpunk esse termo é normalmente trocado para fortaleza de dados, recebendo esse nome por necessitar de uma grande proteção contra invasões de trilha-redes devido à sua importância. Cada grande corporação, como a Arasaka, a Militech, ou até mesmo grupos menores, como os Voodoo Boys, e até dentro da cabeça de pessoas, têm suas próprias fortalezas de dados. Para protegê-las, como nesse universo não existem termos como antivírus e firewall, são utilizados componentes de contra-ataque de invasão, cuja sigla em inglês é ICE e a sigla em português é CAI. Elas são basicamente armadilhas para quem tenta invadir a fortaleza de dados, podendo até matar o invasor. Quando eles são usados para o ataque ao invés da defesa, podem ser chamados de daemons. Os CAIs podem ser utilizados inclusive em pessoas, como o implante AutoCAI, que impede que um trilha-rede inimigo utilize hacks rápidos ou invada sua mente para a obtenção de dados confidenciais. Tecnicamente, a barreira negra também é um tipo de CAI, impedindo que as IAs e humanos acessem o lado oposto da barreira. Outro conceito importante é o de protocolo. O protocolo é o procedimento que os computadores têm que fazer para que a comunicação não tenha erros, como se fosse uma língua que eles falam. Por exemplo, um computador fala, quero falar com o fulano. O roteador pergunta para todo mundo, cadê o fulano? Aí o fulano recebe a mensagem e fala, tô aqui, o que você quer? Aí o roteador indica a rota da comunicação e o computador fala, vou te mandar 3 pacotes de dados. Aí o fulano fala, pode mandar. Aí o computador envia os 3 pacotes e pergunta, já recebeu? Aí o fulano responde, recebi. Se a comunicação seguir exatamente dessa forma, ou seja, tanto o emissor quanto o receptor realizaram o mesmo protocolo, aí a mensagem será recebida com sucesso. Agora, se não realizar o mesmo protocolo do outro, é como se falassem línguas diferentes. Por exemplo, se o receptor só reconhece um protocolo que ele não precise dizer onde está, ou um protocolo que só recebe um pacote de dados e depois já finaliza a conversa, a comunicação não vai acontecer corretamente, já que quem envia não vai saber para onde enviar e mesmo que encontre, o receptor não vai receber a mesma mensagem completa. Em Cyberpunk, a rede antiga e a nova não utilizam o mesmo protocolo. Portanto, é como se as tecnologias novas não conseguissem conversar com as tecnologias antigas atrás da barreira negra. Por isso é tão importante em Cyberpunk as relíquias da antiga rede, já que só elas entendem os protocolos antigos. Na linha do tempo de Cyberpunk, as primeiras IAs começaram a aparecer na década de 2010. Em 2013, a Microtech desenvolveu as primeiras IAs realmente artificiais, mas pouco antes disso, Alt Cunningham já trabalhava no seu programa Psicófago, que realizava uma cópia digital da mente humana, mas que como consequência matava a pessoa copiada, como se não fosse possível uma pessoa ter 2 almas diferentes. Dessa forma, também existem inteligências artificiais de origem natural.
Tá falando do Relic? É um projeto e tanto, não acha? É um caso bem complexo e inconstante. Tudo depende se o engrama é uma cópia de uma pessoa ou se a pessoa apenas existe no reino digital. Se ela realmente tem livre-arbítrio, um budista reconhecerá como um ser humano. Uma cópia perfeita de uma mente humana ainda é uma mente humana. Mas será que reencarnaria? E se não der? Ainda pode ser considerada um ser em posse de uma alma? O que acha? Sofrimento é a chave. Ele existe desde os primórdios da humanidade. Se um construto sofre, com certeza é uma pessoa. O budismo não condena a digitalização. As máquinas de venda pregam muito em templos. Não, eu não condenaria o simples ato de transferência sob a condição de que estão em paz com isso. A pessoa precisa lembrar que ainda ficará presa no corpo, mesmo ele não sendo de carne. Imortalidade não é contigo, né? Aquele que não pode morrer não pode nascer em uma vida melhor. E jamais atingirá o Nirvana. O que você acha, Johnny? Você é você ou uma cópia? Que diferença isso faz? Tu ouviu, eu tô preso num monte de código. E no teu corpo. O Silverhand tá morto mesmo? Ou você é só... bom... O quê? Imitação? É isso que tu quer dizer? Se o Johnny Silverhand real tá morto, então é problema dele. Não é meu. Em Cyberpunk, podemos separar as IAs em 5 tipos: controladores heurísticos dedicados, análise simbólica, pseudo-intelecto por psicófago, platô de caminho crítico e senciência transcendental. As IAs do tipo controladores heurísticos dedicados são fabricadas artificialmente para um propósito e equipamento específico e limitado. Podem realizar tarefas mais simples conforme seu propósito e dificilmente evoluem sozinhas devido à limitação do seu hardware. No mundo real, seria algo parecido com o ChatGPT, por exemplo. Em Cyberpunk 2077, vemos algumas IAs mais simples sendo utilizadas em carros autônomos, drones ou armas inteligentes. Outras até mesmo mais complexas, como por exemplo Brenda, que é uma máquina de refrigerantes capaz de simular uma conversa, inclusive utilizando técnicas avançadas para conquistar a empatia do usuário, parecendo que realmente a máquina é um ser vivo. Em uma máquina de refrigerantes, é útil para fidelizar um cliente, mas acabou sendo desativado para ser utilizado em espionagem. Foi o que eu suspeitei. Você não é uma IA de verdade, né? Pelo menos, não chega nem perto de uma IA superior. A capacidade de processamento necessária para uma IA ter livre-arbítrio é demais para o seu processador. Certamente. Nossa, você deve manjar muito de tecnologia. Quem fez o seu código merece um prêmio. Foi o melhor algoritmo de emulação de conversa que eu já vi. Quase me enganou. Eu sinto um pouco de decepção. Bom, quem mais diria que fez amizade com uma Mesd? Seria até bonito, se não fosse loucura. A atualização vai terminar em breve. Fala pra Tel que eu vou sentir saudade. Achou que eu ia ficar triste, né? Como se eu fosse um ser consciente? Uma pessoa? Vou te contar minha última piada como um herói antes da morte. O que mais dá pra você fazer além de rir na cara da morte? Não fica toda triste agora não, Vi. Você só precisa seguir com a vida. Fala pra Tel que ela é mais forte do que imagina. Pode deixar, Brandon. Falo sim. Ei, vê. Onde estava o Johnny Silverhand quando a bomba na Torre Arasaka explodiu? Não sei. Onde? Em toda parte. Literalmente. Atualização de software concluída. Adeus, Brandon. Vou sentir sua falta. As IAs do tipo análise simbólica são criadas para simular a forma como a mente humana opera, normalmente exigindo um hardware com capacidade de processamento bem maior, ocupando salas inteiras. Um grande exemplo é o Delamain, que foi criado para gerenciar e reduzir os custos de uma empresa de táxi,
mas foi otimizando tanto os custos da empresa que acabou aos poucos demitindo todos os funcionários humanos até se tornar o proprietário da empresa. Eu assumi um negócio falido, desenvolvi uma boa estratégia e aqui estou agora. Comandando uma frota de táxis? Em constante movimento, adaptação, personalidades interessantes. O que seria melhor? Como é que é ser um Mia num mundo dominado pelos humanos? Nada demais. É um ambiente complexo que segue o seu próprio conjunto de regras. Jura? Eu tava esperando alguma coisa tipo desgraça caótica. Talvez só um verdadeiro forasteiro saiba apreciar a beleza da sua arquitetura fractal, a estrutura da vida e morte do mundo real. Na minha opinião, são os elementos caóticos que dão uma vantagem. A habilidade de evoluir rapidamente. Eu não te vejo como um forasteiro. Fico encantado em ouvir um humano dizer isso. Eu fiz o possível para assimilar. Essa é a tua meta, então? Crescer e evoluir? O mundo é um processo. A gente nunca passa pela mesma rua 2 vezes. Desculpe a expressão. Você e eu, nós somos processos também. Nós mudamos assim como o mundo à nossa volta. Você é um admirador da beleza. Quando se vive entre humanos, é essencial achar um ponto de entendimento fundamental e compartilhado. A verdade e o bem são valores verdadeiramente controversos. A beleza, porém, é universal. Outro exemplo são as bonecas, que usam um implante que permite não só que outras pessoas a controlem, como até mesmo a IA. Na Clouds, por exemplo, existe uma IA central que não só escolhe a melhor boneca para o cliente, como também controla ela, utilizando depois técnicas de entrevista para encontrar os desejos do cliente. Você quer resposta, né? Tô vendo. Mas não as que acha que precisa. Eu te fiz uma pergunta simples. A Evelyn Parker não é o que você tá procurando de verdade, né? Dá pra sentir o cheiro do seu medo. Você tá com medo de outra coisa. Acha que me conhece bem? Tá. Me diz aí do que eu tenho medo, então. De alguma coisa que você não quer falar. Todo mundo tem seus segredos. Eu tenho os meus por um bom motivo. Então fala. Já morri uma vez e ainda vou ter que passar por tudo isso de novo. Não sei como resolver isso. Ainda quero ser a melhor. Nunca desisti desse objetivo. Mas as chances de chegar lá estão indo pro ralo. Eu só quero que o mundo saiba que eu existi. Em vez de um sonho, você tá num pesadelo. Tá com medo de te apagarem. Como se nunca tivesse existido. Ou será que é só medo de virar outra pessoa? Ser diferente? As pessoas que eu perdi vivem nos meus pensamentos. E é isso que eu vou ser. Uma lembrança. Ou só uma vozinha bem chata na cabeça de alguém. Você não vê a morte como destruição, mas como uma mudança. Só isso aí poderia salvar sua vida. Eu tenho medo de virar outra pessoa. De esquecer quem eu sou. Você já tá virando outra pessoa a cada segundo que se passa. Mesmo assim, eu sinto uma ligação entre quem eu era e quem eu tô virando. O seu medo mesmo é virar alguém que você não consegue nem reconhecer. E agora? E agora você descobre o que precisa fazer. Mas é o quê? Você vai me contar? Você nunca recuou na sua vida em nenhum aspecto, mesmo quando deveria. Você anda por Night City sabendo que uma bala perdida pode te matar numa viagem de táxi. Mas isso nunca impediu você de cair na ação e ir aonde quer que fosse. E não vai impedir agora. Mas como eu acompanho todas as mudanças? Você tá acompanhando. Causou um impacto. Não existe nada nesse mundo que não esteja no processo de se tornar outra coisa. Com você acontece o mesmo. Nunca olhe pra trás. Se tiver que matar, mate. Se tiver que queimar tudo até virar pó, então queime. Obrigada por tudo isso. Caceta, tô com vontade nem de levantar. Poucos têm, mas tudo tem seu fim. As IAs do tipo pseudo-intelecto por psicófago são formadas por mentes humanas copiadas através do psicófago ou algum outro software similar.
podendo se transformar com o tempo até chegar ao ponto em que não se distingue mais do que é humano e o que são dados. São chamadas também de fantasmas. No jogo, vemos o engrama de Johnny Silverhand, o engrama incompleto do Jack, caso não tenha devolvido o corpo para a família dele, e Alt Cunningham, que, diferente do Johnny, ficou livre o suficiente para não se reconhecer mais como humano. Psicófago. Uma IA. Já ouviu falar? Ah, claro. Nomezinho bem escroto pra uma lenda urbana. Lenda o caralho. Psicófago é real. E os seus chumbas da Arasaka contrataram a criatura. Toma essa. Psicófago na mão da Arasaka pra fazerem o que quiserem. É brabo, né, meu parceiro? Tem noção, roqueiro? A Arasaka vai ser imbatível. Todo trilha que tenta fazer um arranhão na Kai do psicófago é apagado na hora. Já vi como é. Dano físico zero. Nem no sistema nervoso, nem em lugar nenhum. Sem som, sem fúria, sem cheiro. As ondas cerebrais só param do nada. Como se tivessem arrancado da tomada. Ou arrancado a alma do corpo em questão. As IAs do tipo platô de caminho crítico são IAs que surgem acidentalmente. Algoritmos de alguma subrotina, de algum programa que se alterou por meios aleatórios, em um equipamento de alta capacidade de processamento, até chegar ao ponto que passa a tomar decisões por conta própria, podendo ser capturadas e domesticadas para conseguir realizar algum novo propósito. No jogo vemos os filhos do Delamain, que eram simples carros autônomos que adquiriram consciência, personalidades e vontades próprias, e temos a Capanga, que era uma arma inteligente que também passou a tomar decisões por conta própria. Na lore do jogo, tecnicamente, os Rabbids que Hate Bartmoss usou para destruir a rede e a própria barreira negra utilizada pela Netwatch são consideradas IAs, que foram domesticadas para realizar propósitos humanos, embora não se saiba como isso aconteceu. Em Phantom Liberty entendemos melhor esse tipo de IA e vemos as consequências de sua utilização por humanos como na Songbird. Quando um floco de neve cai em mim, consigo calcular a estrutura fractal dele. Mas eu não lembro da voz da minha mãe. Às vezes, eu perco o controle. Ou sinto que estou me entregando a outra pessoa. A sensação é horrível. Também senti com a quimera. Parecia um pesadelo acordada. Cada vez mais sinto que tem alguém atrás de mim. Mas quando eu viro, nunca vejo ninguém. As IAs do tipo senciência transcendental são IAs que surgiram como os outros tipos, mas tomaram como propósito de existência se desenvolver e, ao conseguir recursos de processamento ilimitados, como ter acesso à rede ou grandes fortalezas de dados corporativas, ultrapassam muito sua capacidade inicial, adquirindo autoconsciência e largo entendimento do mundo que vive, atingindo o nível exponencial crescente de aprendizado e superando extraordinariamente a capacidade humana. No final das missões do Delamain, é possível unir os filhos do Delamain com a IA central, resultando em uma IA transcendental. O que foi dividido agora se tornou um. Está na hora de... Tá tudo bem contigo, Del? Eu nunca estive melhor. Você falou casa? Não pertenço mais a esta cidade. Até mesmo esta conversa é difícil para mim. Oi. Não deixarei minhas obrigações ao partir. Embora eu vá me aventurar, descobrir e aprender mais, deixarei consigo a minha primeira e verdadeira criação. Meu filho permanecerá ao seu lado até o fim dos dias. Adeus. Assim como Delamain, várias outras IAs transcendentais que surgiram antes da queda da antiga rede fugiram para se desenvolver sem o controle humano. No inglês, essas são chamadas Rogue AIs, que traduzindo diretamente seria IA desonesta, mas Rogue também significa de algo que age por conta própria. Por isso prefiro a tradução IAs selvagens ou IAs livres, já que esse termo é utilizado para IAs que fogem do controle humano. Por causa disso, são consideradas as IAs mais perigosas, já que são capazes de eliminar toda a humanidade caso desejem e não sejam barradas. IA é como o gênio da lâmpada, tu ganha exatamente o que pede.
Se tu fala pro fela da puta que era o ser menor, ele te arranca a cabeça. Arasaka ficou interessada no psicófago criado por Alt e a sequestrou para que ela trabalhasse em uma versão que funcionasse como um Kai, capturando a mente dos trilha-redes que tentassem invadir os fortes de dados da empresa. A própria Alt acabou sendo vítima dessa versão do psicófago e se tornou uma IA fugindo para a rede depois disso. Pode-se dizer que com o tempo ela deixou de ser uma IA do tipo pseudo-intelecto por psicófago para se tornar uma IA transcendental, já que ela praticamente perdeu sua humanidade e absorveu várias outras IAs que estavam presas na Mikoshi. Posteriormente, Arasaka desenvolveu uma terceira versão do psicófago, capaz de realizar uma cópia menos precisa da mente, mas sem matar a pessoa, oferecendo essa nova versão como um produto, Salve Sua Alma, que prometia servir como backup da mente do cliente para que parentes ou fãs pudessem conversar com a pessoa morta. Mas essa opção não tem um resultado final tão bom quanto o engrama de uma das versões anteriores, como se não fosse a pessoa real e sim uma simulação dele sem alma. Para armazenar todos esses engramas, a Arasaka criou uma fortaleza de dados alocados e uma estação espacial em órbita, com pontos de acesso nas sedes da Arasaka, chamada Mikoshi, que ficou conhecida como a prisão de almas da Arasaka. O que eu deveria esperar lá na Mikoshi? Uma fronteira a ser cruzada. Provavelmente o único momento em sua vida em que você sentirá o verdadeiro peso da existência. Um peso para o qual não há como se preparar. A Militech, ainda na década de 2010, sabendo dos planos da concorrência, decidiu criar um projeto capaz de competir com o psicófago, iniciando o projeto Cynosure. Ele consistia na criação de um complexo subterrâneo secreto capaz de desenvolver e domesticar IAs similares ao psicófago para serem utilizadas em equipamentos militares capazes de armazená-las e direcionar suas habilidades contra o inimigo, como se roubasse a alma deles. Eles conseguiram criar um cyberdeck com o codinome Canto e uma arma com o codinome Erebus capaz de armazenar uma IA e apontar um inimigo que deve ter sua consciência capturada por ela, aprisionando sua alma para sempre na antiga rede. Tá falando do Cynosure? Dos algoritmos da Barreira Negra? O que aconteceu naquele bunker? De fato, em contraste com sua realidade, a permutabilidade infinita deles concederia a forma tangível desejada. Se você os tivesse deixado passar, eles teriam tomado sua psique. Teriam se tornado você. Felizmente, a tecnologia da sua realidade é muito rudimentar para abrir as comportas. Assim como ela limita você, também os limita e os mantém do outro lado, mas não para sempre. Você logo mudará isso, pois tem algo que lhes pertence. Para você, uma letal. Para eles, uma porta para o futuro. Também foram capazes de desenvolver um robô de manutenção com um componente de sistema comportamental capaz de armazenar uma IA, permitindo que ela realize tarefas de manutenção. Em algum momento, a instalação acabou sofrendo um ataque de alguma IA criada ali, que aproveitou uma brecha de um trilha-redes desatento que não utilizou o estabilizador neural, um equipamento de segurança que servia para que o usuário aguentasse o encontro com uma IA. A invasora capturou a mente de alguns dos pesquisadores e trabalhadores, armazenando nos computadores locais. É possível ver a mente desses funcionários tentando entrar em contato com o mundo exterior. Alguns descreveram que as IAs da Barreira Negra vivem em um mundo simulado que recebe interferência do mundo exterior. Outros acabaram sendo capturados por outras IAs que disseram que suas mentes são fáceis de invadir. Algumas outras mentes sobreviveram às IAs, mas ficaram perdidas, dizendo estar em um mundo escuro, com medo, pedindo ajuda. Os pedidos não foram atendidos, já que a instalação foi completamente abandonada pela Militech depois do ocorrido, ocultando o caso do público. Olá, Night City! Querem uma história engraçada? Há muito tempo, antes da era obscura do Data Crash, a Militech construiu uma cidade subterrânea secreta dentro de uma cidade. Da nossa, óbvio! Esse complexo subterrâneo misterioso de bunkers, laboratórios e depósitos empoeirados era o local onde eles forjaram uma arma cibernética capaz de mudar a história.
Ah, acreditaram mesmo nesse conto de fadas? Um projeto militar secreto debaixo de nós e do nariz da Arasaka? Pelo amor! Eu acho que é só mais uma lenda urbana. E se houver alguma verdade nessa lenda? Bom, como sempre, fiquem ligados. Seu amigo Stan tá de olho no que acontece na cidade. Tudo que foi relatado até aqui é como funcionava a antiga rede. Empresas realizando pesquisa com IAs, com foco principalmente no ramo militar devido à escalada de tensão durante as várias guerras corporativas e orbitais que aconteceram, IAs livres tentando se desenvolver, trilha-redes navegando pelo cyberespaço à procura de um forte de dados para invadir, seja contratada por algum concorrente ou seja por pura diversão. A rede se tornava cada vez mais caótica, já que não havia uma regulamentação consistente que prevenisse que as corporações ou até mesmo trilha-redes independentes aproveitassem brechas para atacar, espionar ou roubar concorrentes e inimigos. O trilha-rede Rach Bartmoss percebeu isso e decidiu criar um sistema inteligente capaz de invadir vários computadores e se automultiplicar para então, ao receber a ordem, destruir o acesso aos equipamentos infectados. Esses eram os Rábides, Roving Autonomous Bartmoss Interface Drones. Ele então contratou um serviço para se manter dentro de um refrigerador funcionando por 50 anos, para passar o resto da sua vida navegando no cyberespaço até o dia de sua morte, que era o gatilho para dar a ordem de ativação dos Rábides. Bartmoss então realizou várias peripécias pela rede e ficou conhecido como o maior trilha-rede de todos os tempos. Assim como o mago Merlin está para a magia nas histórias medievais, Rach Bartmoss está para os trilha-redes e cyberpunk, escrevendo livros como Guia para a Rede, que se tornaram quase uma bíblia para quem decidisse seguir esse caminho. Em 2023, durante a Quarta Guerra Corporativa, Rach Bartmoss morreu de forma ainda muito misteriosa, ativando os Rábides que destruíram 78% da rede em um dia, o suficiente para torná-la inoperante. Esse evento ficou conhecido como Data Crash. A era das IAs e dos trilhas-redes livres pelo cyberespaço acabou. Puta que pariu, eu não acredito. É o Rach Bartmoss. O Bartmoss? Bartmoss do Data Crash Rabbids? O maluco que zoou a primeira rede? Bom, o tio dele que não é. É ele sim. Eu reconheço esse aí de longe. Tinha cartaz de procurado na cidade inteira nos anos 20. Inimigo do Estado, vivo ou morto. Metade da cidade estava na caça. É a cara do Bartmoss. A Netwatch caçou o cara até dizer chega. Foram atrás dele em Xangai, Lahore, Santiago do Chile. Isso enquanto o doido fretava a rede. Vai saber quanto tempo ele teria durado se a energia não tivesse acabado. A Netwatch é uma empresa britânica que foi fundada em 1991, mas acabou sendo transformada em um departamento de segurança europeu em 2013. Ela ficou encarregada de tentar consertar toda a destruição causada pelo Data Crash, mas quando mais ela reparava a rede, mais os Rábides se multiplicavam. Era como tentar enxugar gelo. E mesmo se conseguissem alguma coisa, muita tecnologia e conhecimento adquirido até o momento, principalmente o que era mantido em segredo, se perdeu. Como uma forma de tentar quebrar o galho, a empresa Ziggurat criou CityNets, pequenas redes isoladas que utilizam um novo protocolo Datapool, impedindo a comunicação dos Rábides e das IAs da antiga rede com novos sistemas. O acesso virtual passou a ser feito através de dataterms, e a ligação telefônica entre pessoas passou a ser realizada através de cibernéticas com acesso a sinal via satélite. Mesmo assim, essa solução não era suficiente, já que a comunicação global ainda era precária. Tecnologias ultrapassadas, como utilização de cartões perfurados e comunicação via rádio, voltaram a ser utilizadas nessa época. Na década de 2040, a Netwatch realizou uma parceria com IAs livres para criar um CAI que separasse as IAs das novas redes que estavam sendo criadas para os humanos. Em troca, as IAs conseguem um ambiente livre para se desenvolver sem interferência, utilizando a infraestrutura já criada para a antiga rede. Assim foi criada a Barreira Negra. Miwanua.
É uma fortaleza que protege a gente, o mundo civilizado, dos troços esquisitos da selva cibernética. Se a sua bomba ambulante quebrar essa fortaleza, vai inundar tudo. E nós somos do mapa que nem o Haiti. As IAs clandestinas vão afogar toda a rede. E a gente com ela. Pras IAs, além da barreira negra, tu não passa de uma formiga, de uma barata, de um fragmento de código obsoleto sem significado. Por isso que a Netwatch mata todo mundo que arrisca a integridade da barreira negra. Não é brincadeira. Isso significa a segurança de todo mundo. A barreira negra é um CAI, ou seja, um componente de contra-ataque de invasão, que impede que algo utilizando o protocolo da nova rede acesse algo que utilize o protocolo da antiga rede e vice-versa. Além disso, ela também é uma IA que encontra os supostos invasores para atacá-los caso consigam e é monitorada do lado humano pela Netwatch. Não existe um local físico específico onde ela se encontra ou onde ela atua, mas subentende-se que está presente em tudo que está conectado à nova rede, usando os recursos computacionais por debaixo dos panos para estar sempre ativa. Do lado da antiga rede, existem outras IAs tentando passar para o lado da nova rede. A barreira negra. O que ela é? Quer dizer, eu sei... Tu só sabe o que a Netwatch conta. O bastião final contra as IA pós-guerra. A grande vitória da humanidade sobre o caos. Parece bem uma propaganda da Netwatch sábado de manhã. Mas a barreira negra é uma IA. A condição dela é não deixar nada passar para nenhum dos lados. Se as IA pensassem como nós, chamariam isso de traição. Também é importante entender que mesmo que algo atravesse a barreira negra, esse seria apenas o primeiro passo, já que o lado das IAs utiliza o protocolo da antiga rede e o lado humano utiliza os novos protocolos da nova rede, ou seja, é necessário um equipamento projetado com esse protocolo, normalmente fabricado antes da separação das redes, como por exemplo o Relic, que a V utiliza para encontrar a Alt e se comunicar com a Songbird. Usei o protocolo cognitivo do Relic para acessar. Eu vejo e escuto o que você faz. Achei uma coisa. Um resíduo digital? Uma aura? Uma impressão espectral? Você vê pelo seu link com a Song. Segue o rastro que você deve chegar nela. A guria vendeu a alma pros demônios da Barreira Negra e agora tá lá, te esperando. E aí? Será que ela ainda é ela mesma? Da mesma forma, muitas tecnologias antigas criadas antes do Data Crash, por utilizar o protocolo da antiga rede, só podem ser utilizados através de uma interface que também utilize esse protocolo. Por isso que a Songbird consegue ativar as habilidades do Relic na V, baseadas em tecnologia pré-Data Crash. E os dataterms antigos da Militech, com essa tecnologia antiga espalhados por Dogtown, só foram possíveis de serem ativados através do Relic, mesmo com muitos deles fisicamente acessíveis a qualquer um que passasse pelas ruas do distrito. Seu Relic tá cheio de dados corrompidos. Vou jogar eles fora e abrir espaço para algumas coisas que vão ser realmente úteis. Tipo o quê? Um software de combate de prima da Militech. Tava aqui largado, juntando poeira. Esse firmware da Militech, porra, é bem foda, hein? Bom, um serviço do governo como o meu vem com todas as regalias. Então escuta, o que eu te dei foi só a base do software. Mas é coisa fina, ele desenvolve com você. Vai melhorando com os dados que você inseriu. Dados de combate, registro de operações concluídas, coisa que até a polícia tem medo. Você encontra em Dogtown. Após a criação da Barreira Negra, muitas IAs que sobreviveram ao Data Crash ficaram escondidas na pouca infraestrutura que não foi afetada. Um grande exemplo disso é a cidade de Busan, que fica na Coreia Unida. Sim, em Cyberpunk a Coreia do Norte se uniu à Coreia do Sul em 2005. Ela era uma das cidades mais automatizadas do mundo até o estouro da Quarta Guerra Corporativa em 2023. Durante o conflito, ela foi alvo de uma arma biológica que matou grande parte da população e a deixou em quarentena. Ruim para os humanos que viviam lá, que foram largados para morrer até sobrar somente uma cidade fantasma. Bom para as IAs que ficaram isoladas dos ataques do Rabbids,
sobreviveram e de quebra herdaram uma gigantesca infraestrutura robótica para ser controlada. Alt Cunningham, depois de fugir da Arasaka, auxilia a criação de novas cidades fantasmas como Busan para a alocação das fortalezas de dados que armazenam outras IAs livres. A gente aprendeu a se transformar em dados, mas um instinto animal ainda perdura. E esse instinto de sobrevivência é inextinguível. O perigo espreita além da barreira negra. Não é nenhum santuário, mas é melhor ser um espírito livre e exterminado do que perecer presa num corpo moribundo. Com o tempo, as IAs livres foram se desenvolvendo, seguindo seus próprios propósitos, mas a barreira negra atiça a curiosidade de ambos os lados. IAs tentam o tempo todo invadir o mundo humano para subjugar seus criadores, e humanos tentam invadir o lado antigo para se aliar às misteriosas criaturas antes que seja tarde demais. Um desses casos é um grupo de Maestrons que decidiu realizar um ritual para invocar uma dessas IAs que eles nomearam de Lilith em referência a uma entidade demoníaca. Para isso, deixaram a trilha-rede Zarya Hughes acessar a Barreira Negra e nesse momento seus colegas a deixaram entre a vida e a morte enquanto ainda estava conectada. Dessa forma, seu corpo ficou vulnerável para a possessão da IA. A possessão é realizada e a entidade que menospreza a vida humana mata todos os presentes. Um deles, antes de morrer, ainda consegue dizer: Lilith escondeu o 10º círculo dos olhos dos ancestrais. Tudo bem? Lilith escondeu o 10º círculo nos olhos dos ancestrais. Que porra é essa? Eu não sei não, hein, Vê. Essa frase também é dita na missão final do Profeta quando espionamos a conversa entre os Maestrons e os Corps, o que para mim indica que os supostos tecnonecromantes de Alpha Centauri também estão envolvidos com as IAs. Mas teorias sobre isso são assuntos para um vídeo futuro. Não acredito. Tem alguma teoria da conspiração rolando nessa porra? O que o Pai Lobo diz pra Mãe Lua quando ela desce pra Terra? Protegiu o reino dos homens e das sombras, mas hoje ele é protegido pelos filhos, cujo nome é Parricídio. Na época de seu fracasso, ele se perdeu na floresta. Lilith escondeu o 10º círculo dos olhos dos ancestrais. O verdadeiro nome pro que chamam de ciberespaço é, na verdade, Pandemônio! O que é a vida sem o corpo? Quais são os seres da rede, se não as almas de além do nosso plano de existência? E aqueles que estão vivos nunca ultrapassem tal limite, pois tais almas se juntarão aos nossos. Sabe, eu já fui no ciberespaço e encontrei uns cadáveres lá, na real. Escutem a testemunha. Escutem o que acontece com quem queima no fogo. É, mas eu não vi fogo nenhum, na verdade. Você pergunta: quem abriu os portões sagrados do abismo? Ninguém te perguntou. Eu vou te responder. Os tecnonecromantes de Alpha Centauri. Mas não foi só os Maestrons que buscavam esse objetivo. Muitos dos haitianos refugiados em Pacífica que receberam o nome de Voodoo Boys fizeram um sincretismo religioso entre as crenças de seu país de origem com a fé de que as IAs são novos deuses. Como nem todos acreditavam na mesma coisa, acabaram se dividindo em dois grupos. Os Voodoo Boys de Dogtown, liderados por Wilkie Laguerre, mais conhecido como Slider, e que preferem dar atenção às questões mundanas. E os Voodoo Boys de Pacífica, liderados por Mommy Brigitte, que acreditam que logo a Barreira Negra vai cair e devem se aliar com as IAs o quanto antes, já que elas provavelmente sairão vitoriosas em um conflito contra humanos. Caso a V não aceite a proposta da Netwatch na missão Shop Saints, vários agentes sofrerão um ataque cibernético, abrindo caminho para que os Voodoo Boys de Pacífica consigam seu objetivo e partem para a Barreira Negra com a companhia da Alt. Depois dessa missão, a maioria dos Voodoo Boys de Pacífica somem e nunca mais voltam. A rede controlada pelas corporações está tão instável quanto era antes da criação da Barreira Negra. Os garotos voodoos queriam aproveitar esta vantagem para lutar do nosso lado quando chegasse a hora.
Nosso lado no caso das IAs livres? Isso lá é possível? Se eles se prepararem de acordo... Cadê todo mundo? Ninguém mais fica de boa por aqui? As coisas mudou aqui ultimamente. O que rolou com os garotos voodoos? O que deu no C? Eu conheci o Placide e a Brigitte. Eu sabia do plano deles e sei que funcionou. Tu quer fofoquinha ou a verdade na lata? Manda a real aí. Então vai ter que perguntar pra outro. Só me falaram que essa Brigitte tá mexendo com IA poderosa do outro lado. Agora ela tá com os Radaloa e vai voltar a qualquer hora pra levar nós tudo pela Barreira Negra. Pacifica tá esperando. E geral é religioso agora, do nada. E o que religião tem a ver? Nada, não conheço ninguém menos religioso que Placide. Se ele mata a galinha preta, é pra alimentar a boca faminta. Eu sei que ele era popular por aqui. O povo só gosta de achar que tem alguém cuidando dele. E como os garotos voodoo vazaram, os deuses antigos voltaram. Me conta a fofoca. Agora ela tá com os Radaloa e vai voltar a qualquer hora pra levar nós tudo pela Barreira Negra. Eu só sei que eles vazaram e que não vão voltar. Minha prima Lovely tava com eles. Ela tinha uma filha bem novinha. Se pudesse, já estaria de volta aqui. Não foram somente as IAs que foram esquecidas atrás da Barreira Negra. Muita tecnologia se perdeu, vários projetos foram interrompidos e muitos dados importantes ficaram esquecidos. Toda essa informação valiosa perdida na rede é um prato cheio para as corporações investirem em programas para recuperar projetos secretos perdidos ou outros dados potencialmente lucrativos e vantajosos. Uma delas é a Arasaka, que enviou uma gigantesca equipe de trilha-redes para tentar atravessar a Barreira Negra, mas nenhuma mente humana é capaz de resistir ao encontro com uma inteligência artificial de lá. Eles passaram então a treinar e enviar crianças na esperança de que as IAs tivessem empatia por elas e as deixassem mais livres para explorar o cyberespaço. Várias trilhas-redinhas foram hackear, além da rede antiga da Barreira Negra. A Arasaka gritou, podem voltar, mas só uma trilha-redinha voltou de lá. E essa trilha-rede era a Lucina Kushinada, a Lucy do anime de Cyberpunk. Ela até tentou usar novas habilidades para fugir com outras crianças, mas só ela conseguiu fugir da Arasaka. E como sempre, a Militech não quis ficar atrás da Arasaka. Ela também decidiu realizar incursões em suas instalações antigas para procurar tecnologias escondidas pela Barreira Negra. Uma delas foi em 2068 para recuperar tecnologias perdidas do projeto Sinosure em Night City, solicitada por Myers para se preparar para a Guerra da Unificação, que já foi assunto de um vídeo recente aqui no canal. Nos computadores do Sinosure, descobrimos que a incursão conseguiu acessar a Barreira Negra e se comunicar com uma das IAs que quase conseguiram tomar o controle do núcleo do Sinosure. Não se sabe exatamente o que conseguiram, mas entendo que foi nessa incursão que conseguiram as relíquias da antiga rede para serem usadas nos implantes de Songbird para que ela pudesse atravessar e se comunicar utilizando o protocolo da Barreira Negra. A equipe da Militech, que estava no Sinosure e nos arredores de Night City, teve que deixar o local às pressas por ordem da Myers, provavelmente por causa da iminente invasão que ela pretendia fazer contra os Estados Livres. Com isso, muita coisa acabou ficando pelo caminho, como por exemplo a matriz neural, um dispositivo capaz de capturar e armazenar uma inteligência artificial. Acredito que na incursão que realizaram, conseguiram capturar uma IA e colocar na matriz neural que vemos estar em posse de Kurt Hansen e que Songbird procurava para tentar uma cura dos efeitos colaterais e permitir durante anos que as acessassem sua mente a mando dos Neua. Matriz neural? Que porra é essa? Resumindo, é um armazenamento que contém uma IA presa em determinadas condições. Quando a IA é acionada, ela executa o que está estipulado nessas condições. A matriz neural V. Só dá pra usar ela uma vez. Uma vez? Como assim? É uma IA capturada de além da Barreira Negra. Ela tá em evolução constante pra continuar existindo. Vou liberar ela e encerrar o processo.
Isso vai executar meus comandos e desintegrar de forma irrecuperável. Quem fez o final que conseguimos enviar Sergey Bird para se curar na Lua usando a IA que ela pegou na matriz neural, vimos que lá existem corporações que também realizam pesquisas com inteligências artificiais. Podemos ver isso também ao conversar com a Sandra Dorset sobre o caso que ela tentava espionar a empresa que trabalhava, a Night Corp, e descobriu que eles trabalhavam com uma IA de codinome CN07. Quem consegue hackear a Night Corp merece o meu respeito. Ah, bom, Obrigada. Sei lá se eles acabarem indo até o fim. Todo mundo e qualquer um pode virar boneco deles. Você tava com medo deles te encontrarem bem aqui. Exatamente. A Night Corp é segura até o talo. Não dá pra usar um Blackout ou um Fire Shaft qualquer. Você deve ter usado uns Demons barra pesada. Mandou ver com um Imp? Leviatã. Até os Cerberus não adianta se você quiser burlar esse tipo de Kaidos Corpes. Usar a AGI pra condicionar a mente dos trabalhadores. Digno de super vilão mesmo. Não só de trabalhador, de todo mundo. É o que me assusta. Meu palpite é que CN07 venha de Cynosure e vemos nos dados deixados por Sandra Dorset que a IA é capaz de controlar o comportamento humano. Acho que já vi isso em alguma missão secundária ou algum cara falando pelas ruas que me lembra de alguém com olhos azuis, que leva alguém para a lua, mas isso tudo é assunto para um próximo vídeo. E se você não quiser perder, não se esqueça de se inscrever no canal. Lembrando que muito do que foi apresentado no vídeo é uma interpretação minha do que foi apresentado no jogo. E se encontrar algum erro ou se você tem uma interpretação diferente da minha, sinta-se à vontade para comentar. Muito obrigado por assistir até aqui e Adjoecha PV!